Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Vou então neste vídeo resolver uma ficha sobre circunferências. Aliás, foi uma questão aula que a professora Dora Ferreira então criou esta ficha sobre circunferências, tendo em mente que na última questão teremos então para resolver uma equação do segundo grau. Aproveito desde já o vídeo para agradecer à professora Dora, visto a sua gentileza, foi uma gentileza da parte dela, pela qual me concedeu permissão para eu poder resolver nos meus vídeos algum dos exercícios que a professora Dora cria. E fica então a referência à professora. Eu gosto sempre de referenciar quem tem a arte de criar estas coisas. Eu sou mais aquela pessoa que gosta mais de resolver, dá-me mais pica a resolver, gosto de enfrentar aquilo que me é desconhecido. E resolvo normalmente os exercícios do meu vídeo, nos meus vídeos, melhor dizendo, sem resolver a primeira parte e depois tentar fazer um vídeo com isso. Eu gosto de resolver mesmo à medida que vou lendo as coisas e me vai saindo o meu raciocínio, assim sempre é uma forma de vos passar exatamente a minha forma de pensar, e isso às vezes ajuda imenso a quem está a ver estas coisas pela primeira vez. Fica então a referência à professora Dora. Muito obrigado por me ter dado a permissão para poder resolver estes exercícios. Agora vamos então resolver as questões então presentes aqui nesta ficha sobre circunferências, ângulos da circunferência e ainda, numa última questão, uma equação do segundo grau. Bem, vou resolver cada uma das questões aqui num slide individual. Primeira questão, temos o seguinte: na figura está representada uma circunferência de centro em O, como podemos ver aqui nesta figura. Sabe-se que os pontos A, B e C são pontos que pertencem à circunferência. Tudo bem. Sabemos aqui que as retas AD e a reta CD são então tangentes à circunferência. Isto é uma informação muito importante, porque existe uma propriedade das circunferências. Quer dizer, se passar aqui uma reta tangente à circunferência, um segmento que vai desde o ponto de tangência e desta reta CD, teremos aqui o ponto C, que é dito aqui que é um ponto de tangência. Quer dizer, deste ponto de tangência, um segmento que passa aqui pelo centro da circunferência é sempre perpendicular em relação à própria reta tangente. Isto é uma das propriedades das circunferências, uma propriedade muito importante que vos permite resolver alguns exercícios. Fica então já aqui a dica. Se a reta é tangente, este segmento CO é perpendicular então à reta CD. Assim como esta reta AD, que é tangente à circunferência, a partir do ponto A, que é o ponto de tangência, este segmento AO, que é um raio, é também perpendicular à própria reta tangente. Se é perpendicular, faz 90 graus. Bem, o ponto E que está aqui, pertence então à reta CD. Tudo bem. Vamos então admitir que o ângulo AOC, que é este aqui, né? O ângulo AOC, para ver onde é que está o ângulo, o chapéu aqui na letra do meio indica o vértice do ângulo, quer dizer, o ângulo vértice está aqui no centro, em O. E depois este ângulo é formado então pelas suas extremidades, as semirretas OC e OA. Então sei que este ângulo aqui é 140 graus. São essas as informações que temos aqui no enunciado. Bem, a primeira questão é qual é a amplitude em graus do ângulo ABC. Ok, e o ângulo ABC é exatamente o ângulo cujo vértice é exatamente aqui em B e é formado então pelas semirretas BA e BC. Quer dizer, o vértice aqui em B, formado então por estas semirretas BA e BC. Teremos então que saber qual é a amplitude deste ângulo aqui. Quer dizer, este ângulo é especial. Este ângulo ABC, este ângulo aqui ABC é um ângulo inscrito. Um ângulo inscrito é um ângulo cujo vértice se encontra exatamente na circunferência. E porquê é que eu digo que este ângulo é um ângulo especial? Peço desculpa. Vamos então aqui partir do vértice do ângulo, que é em B, e vamos percorrer as semirretas que fazem as extremidades aqui do ângulo. Quer dizer, eu percorri aqui esta semirreta BC, que é uma semirreta de origem aqui em B, e percorro então esta semirreta, e repara aqui neste ponto, quer dizer, este ponto, esta semirreta interseta aqui a circunferência neste ponto C. Se eu percorrer exatamente a outra extremidade, a semirreta BA, quer dizer, eu venho assim, e vou intersetar aqui a circunferência exatamente no ponto A. Porquê é que isto é especial? Para, temos então aqui as duas interseções com a circunferência C e A. E se eu quisesse, por exemplo, o caminho mais curto entre C e A,
Quer dizer, o caminho mais curto é uma linha, é uma reta, né? Um segmento, melhor dizendo, direto, exatamente direto, de A até C. Quer dizer, seria assim um segmento de reta, ao qual a este segmento chamemos então de corda. Corda da circunferência é exatamente um segmento de reta que une dois pontos que estejam em cima da circunferência. Mas mais especial do que isto será exatamente se eu me deslocar de A até C, ou então de C até A, seria exatamente igual, mas se me deslocar exatamente aqui pela linha da circunferência. Quer dizer, esta linha que eu marquei aqui verde, que liga exatamente A a C, mas através da linha da circunferência, desta linha curva, a gente chama esta linha exatamente um arco. Quer dizer, um arco é exatamente uma linha curva que une dois pontos na circunferência. E porquê é que este ângulo aqui é exatamente especial? Este ângulo ABC, é um ângulo inscrito, mas exatamente deste arco AC. E estes ângulos inscritos de um determinado arco medem sempre exatamente metade da amplitude do arco. E será então por aí que nós vamos fazer o cálculo. Deixem-me só apagar aqui a corda, isto foi só uma parte, pois assim se nem interessará muito. Então vou determinar, se eu souber aqui a amplitude deste arco, eu sei então que o ângulo ali inscrito é metade do mesmo arco. Quer dizer, então eu posso dizer aqui que o ângulo ABC é exatamente igual a metade desse arco AC. Então se eu souber exatamente a amplitude deste arco, eu consigo facilmente descobrir a amplitude do ângulo inscrito ali em B. E repara, este arco AC, além de termos aqui este ângulo inscrito em B, temos também aqui este ângulo em O, este ângulo AOC. Este ângulo AOC também é um ângulo especial. É aquilo que a gente chama de ângulo ao centro. Ângulo AOC é um ângulo ao centro. E um ângulo ao centro é exatamente um ângulo cujo vértice desse ângulo se encontra no centro da circunferência. Também é um ângulo especial. Quer dizer, se eu percorrer aqui as extremidades do ângulo OC, vou interceptar ali a circunferência em C. E se percorrer aqui a extremidade OA, vou interceptar a circunferência em A. E repara, isto forma-me aqui exatamente o mesmo arco AC. E este arco AC tem exatamente a mesma amplitude do ângulo ao centro. Quer dizer, então, este ângulo AOC terá então a mesma amplitude do que o arco AC. Sendo assim, eu posso então dizer que o arco AC terá uma amplitude exatamente igual ao ângulo ao centro, 140 graus. Então tudo bem, posso vir aqui e calcular o ângulo ABC, que seria exatamente metade do arco, ou seja, será metade de 140, assim 70 graus. E teríamos então a questão resolvida, seria então aqui a resposta B. Bem, vamos então ver agora a segunda questão. Na segunda questão, temos obviamente a mesma figura, o mesmo enunciado, os mesmos dados. Determina então a amplitude do arco ABC. Um arco é sempre medido aqui na linha da circunferência. Um arco tem que ser exatamente esta linha curva, que une pontos na circunferência, mas através da sua linha curva. E este arco ABC é exatamente se eu me posicionar aqui em A e percorrer, então, aqui A, BC, mas pela linha da circunferência. Quer dizer, eu quero exatamente, aqui pergunta, uma amplitude deste arco. Eu sei do exercício anterior, que a gente fez o cálculo, que este ângulo ao centro são exatamente 140 graus. E este arco CA tem exatamente a mesma amplitude que o ângulo ao centro do mesmo arco. Ok, isto tem que ser exatamente do mesmo arco. Eu não podia pegar aqui num ângulo ao centro de um arco diferente e dizer que teria o mesmo valor. A amplitude do arco é exatamente igual à amplitude do ângulo ao centro, obviamente, se estivermos a falar exatamente do mesmo arco. Quer dizer, se o ângulo ao centro é 140 graus, então o meu arco AC terá a mesma amplitude, 140 graus. Uma forma de podermos determinar este arco ABC, a forma que eu estou a pensar nele, quer dizer, o arco ABC, eu posso pensar nele exatamente desta forma. Quer dizer, repara aqui que este arco laranja, este arco AC mais o arco azul, que é o arco ABC, os dois juntos,
formam exatamente toda a linha da circunferência, formam uma circunferência completa. E uma circunferência completa tem exatamente uma amplitude de 360 graus. Então eu podia pensar neste arco azul como a circunferência toda, que são 360 graus, e a circunferência toda tirar exatamente aqui o arco AC. Reparem que se eu aqui retirasse a circunferência o arco AC, sobrava então o arco azul, que é o arco que eu quero, o arco ABC. Sendo assim, então eu posso pensar neste arco ABC como 360 graus, que é a amplitude de toda a circunferência, menos o arco AC. O arco AC e mais que isso, o arco menor AC. Quer dizer, há uma diferença e o arco AC, eu poderia ver esta linha vermelha, como podia dizer, até agora reparando, o arco AC, né, eu podia também pensar que o arco seria aqui este arco AC por trás. Se eu for aqui por trás deste vermelho, de A até C, eu tenho na mesma o arco AC. Mas repara que se eu for aqui por trás do arco AC, este arco é exatamente maior, é o arco mais longo. Então, sempre que vos falam de um arco, temos exatamente dois arcos. Temos o arco menor e temos o arco maior. O arco menor será o arco mais curto, o arco maior será o arco mais longo. E a soma dos dois arcos é sempre 360 graus, a soma do arco maior com o arco menor. Agora que viemos por aqui, eu aqui estaria a considerar 360 graus menos o arco AC, mas obviamente falando no arco menor. E sei que este arco menor são exatamente 140 graus. Daí poder dizer então que o arco ABC é exatamente igual a 360 graus menos o arco AC, que é 140 graus. Fazendo então as subtrações, facilmente percebemos que isto são 220 e 20 graus e tínhamos a resposta aqui à segunda questão. Terceira questão. Calcula então a amplitude do ângulo ADC. Quer dizer, o ângulo ADC, o vértice é ali em D e é formado então pelas semirretas DC e DA, quer dizer, é este ângulo aqui. Queremos então este ângulo aqui, ao qual eu vou chamar X. Quer dizer, olhando assim para este exercício, poderia então resolver este problema de duas formas. Primeiro importa então falar que este ângulo aqui ADC é um ângulo cujo vértice não se encontra no centro da circunferência, nem se encontra exatamente na circunferência. Então não é um ângulo ao centro, nem é um ângulo inscrito. Se o vértice do ângulo não está aqui no centro, nem está a tocar na circunferência, dizemos exatamente que este ângulo ADC é um ângulo excêntrico. É um ângulo excêntrico. E relativamente a ângulos excêntricos, temos ângulos excêntricos de dois tipos. Se tivermos, por exemplo, aqui este caso, onde temos aqui, por exemplo, assim um ângulo, este ângulo, vamos imaginar que o centro estaria aqui, o que não faz muito sentido, mas imaginem que o centro estaria aqui. Quer dizer, este ângulo que está aqui é um ângulo cujo vértice, né, do ângulo não coincide com o centro. Então este ângulo alfa, que eu vou chamar alfa, chamamos um ângulo excêntrico, porque o vértice não coincide com o centro, mas é um ângulo que se encontra no interior da circunferência. Então chamamos excêntrico, mas interior, porque está no interior da circunferência. Este ângulo excêntrico interior pode ser calculado através de uma fórmula, que é exatamente esta fórmula que eu vos vou transmitir aqui. Vamos então considerar os dois arcos. Podem ver aqui no cruzamento das retas. Ao cruzarem-se formam aqui dois arcos. Este azul e forma-se também aqui este arco vermelho. Reparem também numa situação, se aqui é alfa, aqui também é alfa, visto serem ângulos verticalmente opostos. E a este arco vou chamar então, por exemplo, o arco AB, e a este arco aqui vermelho, o arco CD. Se vocês quiserem calcular a amplitude deste ângulo ao centro, mas excêntrico, peço desculpa, mas interior, a fórmula diz-vos que a amplitude deste ângulo excêntrico interior é exatamente igual à soma dos dois arcos correspondentes, que seria o arco AB, mais o arco CD, e é metade dessa soma. Se quiserem, por exemplo, se este arco AB fosse 50 graus,
se este arco CD fosse, por exemplo, 60, quer dizer, o ângulo alfa seria nada mais, nada menos do que 50 mais 60 sobre 2. Quer dizer, 60 mais 50 dá 110. Metade de 110 daria então alfa igual a 55 graus. Isto estando a falar de um ângulo excêntrico interior. Quer dizer, mas há outros ângulos. O nosso ângulo não é excêntrico interior, é ligeiramente diferente. Deixa-me só apagar isto, limpar um bocado, porque agora vou-vos falar então de outro ângulo que também é excêntrico, mas não interior. Este seria então um ângulo excêntrico interior, mas podemos ter ângulos que não vão ao centro, nem estão no interior da circunferência, que é o caso de termos assim um ângulo que vai aqui fora. Aqui neste caso vou então designar o ângulo por alfa e repara, este alfa é um ângulo excêntrico porque cujo vértice não se encontra no centro, daí chamamos excêntrico, quer dizer fora do centro, mas não está no interior da circunferência, está no exterior. Estando no exterior da circunferência chamamos um ângulo excêntrico, mas exterior. A forma de poderem calcular este ângulo alfa é parecida com o ângulo excêntrico interior, mas em vez da soma farão a diferença. Vão ter que notar na mesma aqui os dois arcos, este arco a roxo e depois este arco aqui a verde. Vou então fazer só aqui a designação dos arcos AB e aqui CD. E se quiserem efetuar o cálculo deste alfa através da fórmula, aquele ângulo excêntrico exterior é dado então pela diferença entre os dois arcos. E então colocaria aqui o arco CD menos o arco AB e é exatamente dado pela metade dessa diferença. Por exemplo, se aqui tivesse este arco CD tivesse então 100 graus e o arco AB tivesse, por exemplo, 20 graus, este ângulo aqui alfa valeria então o arco CD, que é 100 graus, menos 20 sobre 2. 100 menos 20 são 80, dividir por 2 teríamos então que alfa seria exatamente igual a 40 graus. Estas são então as fórmulas para cálculo dos ângulos excêntricos. Agora, visto esta parte assim um pouco mais teórica ou prática, né? Depois coloquei aqui um exemplo prático, vamos então transportar isto para o exercício que temos aqui em questão. Este ângulo aqui em X é um ângulo excêntrico porque o vértice não se encontra no centro, nem na circunferência, nem na linha da circunferência, mas é excêntrico exterior. Sendo um ângulo excêntrico exterior, quer dizer, eu posso calcular este ângulo x como a diferença entre os dois arcos, né? E estaremos aqui a falar quais são os dois arcos. Este arco aqui CA e o outro arco seria exatamente o mesmo arco CA, mas aqui este arco maior. Este ângulo x será dado então por metade da diferença entre dois arcos. Então poderia colocar aqui o arco ABC menos o arco AC e isto a dividir por 2. Quer dizer, nós já tínhamos no exercício anterior alguns valores destas medidas. Podia então dizer que aquele ângulo x e este arco aqui ABC é exatamente 220 graus, então teria aqui 220 graus, menos o arco AC. O arco AC era exatamente 140 graus e dividia então isto por 2. Quer dizer, então podia dizer que este ângulo x seria igual a 220 menos 140, daria 80 sobre 2. Sendo assim, aquele ângulo que me estão a pedir seria exatamente 40 graus. Eu aqui estava a tratar por x, não é? Mas agora como eu sei que este x é exatamente este ângulo, ADC, posso então dizer que o ângulo ADC é exatamente 40 graus. E teria o exercício resolvido. No entanto, eu poderia resolver isto, neste caso, por outra fórmula. Outra forma, vá lá. Quer dizer, porque eu sei que estas retas aqui são tangentes à circunferência. Se eu sei que estas retas CD e DA são tangentes à circunferência e AO e CO são raios, quer dizer, eu tenho aqui 90 graus. Tenho aqui 90 graus e tenho aqui mais 90 graus. Então, se estivesse, por exemplo, a considerar este quadrilátero, o quadrilátero ABCO, este quadrilátero que eu vou desenhar agora aqui a vermelho, este quadrilátero, o quadrilátero AOCD, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é exatamente 360 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero
é exatamente 360 graus. Então, visto que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus, e eu aqui, porque as retas são tangentes, tenho 90 graus, aqui também tenho 90 graus, quer dizer, aqui já estão 180 graus, eu podia também resolver esta mesma questão dizendo que o ângulo AOC mais o ângulo ADC terão que ser exatamente 180 graus, visto a soma dos ângulos internos de um quadrilátero ser 360 graus, e eu já tenho aqui dois ângulos retos, que são, 300, que são os dois juntos, medem então 180 graus, então se a 360 eu retirasse estes dois ângulos retos, ou seja, 180 graus, sobraria-me 180 graus para este ângulo e depois, obviamente, para o tal ângulo X, que é o meu ângulo ADC. Então eu podia resolver esta questão exatamente tocando então nessa noção. Então se eu quero exatamente aqui este ângulo ADC e sei que este ângulo, pelo que é dado aqui, este ângulo OC é 140 graus, então eu podia dizer que 140 graus mais o ângulo ADC seriam exatamente 180 graus. E resolvendo isto em ordem aqui ao ângulo ADC, subtraindo então 140 graus dos dois membros da equação, retirava aqui 140 graus e retirava aqui no segundo membro 140 graus. Né? Estes dois anulam-se, dá zero. Então podia dizer que o ângulo ADC seria exatamente igual a 180 menos 140, o que são exatamente 40 graus. O mesmo resultado que obtivemos aqui pela definição de ângulo excêntrico, neste caso exterior. Podem sempre haver várias formas de resolver as mesmas questões, não há problema nenhum. O que interessa é que a solução esteja correta e o processo também seja matematicamente correto. Em matemática há sempre várias resoluções, umas mais longas, umas mais curtas, umas mais belas, outras menos belas, mas o que interessa fundamentalmente é que o resultado seja correto e o processo também o seja. Isto, a meu ver, é apenas a minha opinião. Ok, agora relativamente à questão D, determina então a amplitude em graus do ângulo ADE. E o ângulo ADE é este ângulo aqui. Quer dizer, eu tenho este ângulo aqui, foi calculado no exercício anterior, que é 40 graus. Quer dizer, esta é uma questão relativamente fácil, porque eu sei que o ângulo ADC e o ângulo ADE são ângulos suplementares. O que é que são ângulos suplementares? Se são ângulos suplementares, e o são, né? Reparem porquê. Porque os dois, se eu adicionar estes dois, né? Eu tenho aqui um ângulo raso. Um ângulo raso são 180 graus. Então, quando dois ângulos adjacentes, cuja soma é exatamente igual a 180 graus, a gente diz que esses ângulos são suplementares. Então, eu podia dizer isto. O ângulo ADC mais o ângulo ADE, isto é exatamente igual a 180 graus. Eu quero então este ângulo ADE e sei que o ângulo ADC são 40 graus. Então 40 graus mais o ângulo ADE é exatamente igual a 180 graus. Subtraindo então 40 graus nos dois membros da equação, quer dizer, tirava aqui 40 graus, tirava no segundo membro para compensar, isto aqui dava 0 e ficava então com o ângulo ADE exatamente igual a 180 menos 40, o que daria 140 graus. Quer dizer, isto com um bocado de experiência, a gente até podia dizer o seguinte, quer dizer, este ângulo aqui, ao centro, é 140 graus. E estes dois ângulos juntos são 180 graus. Estes dois ângulos, o ângulo AOC e o ângulo ADC, juntos são 180 graus. Isto por causa da tal história de ser um quadrilátero, né? A soma ser 360, aqui já tenho 180. Estes dois somados teriam que ser 180. Bem, se estes dois ângulos aqui, se eu os adicionar, também são 180, quer dizer, se este é 40, este obrigatoriamente, né, teria que ser também 140 graus. E teríamos aqui, desta forma, teriam o exercício feito com maior justificação. Não é? Isto, por exemplo, numa escolha múltipla, a gente pode olhar para as coisas de forma diferente, quando não temos que dar uma justificação mais formal. Nestes exercícios de ângulos, às vezes descobrir os valores é fácil, ou é relativamente fácil. No entanto, o que vos custa muitas vezes é terem que dar as justificações porque é que aquilo realmente dá aquele valor. E aí terão que tocar nas relações.
suplementares, ângulos ao centro, ângulos inscritos. O ângulo inscrito é metade do arco, é metade do ângulo ao centro. O ângulo ao centro tem a mesma amplitude do arco. Numa questão de desenvolvimento, vocês têm mesmo de justificar. E justifica-se tocando então nas propriedades. Agora, olhando para estas coisas, depois com um bocado de experiência, facilmente conseguimos perceber a amplitude, mas numa questão de desenvolvimento não chega saberem o valor. Terão de dar uma justificação com as propriedades que aprenderam. Bem, última questão sobre circunferências. Completa então os espaços em branco da seguinte frase de forma a tornar verdadeira. Como a reta CD, que é esta reta, né? Esta reta CD é tangente à circunferência no ponto C, o ângulo OCD, este ângulo aqui, tem amplitude. Isto aqui já vimos no princípio. Né? Se a reta é tangente, um segmento que passe, ou que vá, que una o ponto de tangência e passa aqui pelo centro, né? É sempre perpendicular em relação a essa reta tangente. Então, formando aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tem amplitude de 90 graus. Uma vez qualquer reta tangente a uma circunferência qual é aquilo que pedem que é? A posição entre essa reta tangente e o raio. E qual é a posição entre a reta tangente e o raio se o cruzamento é feito de forma a que o ângulo seja 90 graus? Podemos dizer então que a reta CD e o segmento CO, que é o raio, então podemos dizer que essa reta tangente é então perpendicular. Perpendicular. Okay? Retas perpendiculares são retas que se cruzam, são retas concorrentes, mas concorrentes especiais. Quer dizer, cruzam-se, mas formando um ângulo reto, um ângulo 90 graus. Isto são retas perpendiculares. Okay? Agora, relativamente à última questão, é uma questão para aplicarem então, à partida, olhando assim para isto, a fórmula resolvente, né? A resolver aqui esta equação. Para aplicarem a fórmula resolvente, vocês, antes de aplicarem a fórmula resolvente, terão que ter a equação na sua forma canónica, que é a forma ax² mais bx mais c, mais uma constante, né? Igual a zero. Quer dizer, tenho que ter aqui um termo de segundo grau, um termo do primeiro e uma constante. Não necessariamente. O termo de segundo grau terá que existir para ser uma equação de segundo grau. Estes dois termos podem ou não existir, tornando a equação incompleta. Mas teremos cá à partida colocar então a equação nesta forma. Como é que fazemos isto? Tiramos parênteses e colocamos todos os termos no primeiro membro e depois vermos se a equação será ou não completa. Se for completa, usamos a forma resolvente, assim à partida. Se for incompleta, podemos resolver a equação sem a forma resolvente através dos processos de fatorização e aplicação normalmente do anulamento do produto, por exemplo. Bem, então como é que eu retirava aqui os parênteses? Aqui em primeiro lugar tem um caso especial. Tem um caso especial, o que eu tenho aqui é o quadrado de uma soma, é aquilo que a gente chama de quadrado do binómio. E o quadrado do binómio, se eu tiver A mais B ao quadrado, este quadrado expande-se, desenvolve-se, vá lá, da seguinte forma. Isto será o primeiro termo ao quadrado, ou seja, A quadrado, mais o dobro da multiplicação dos dois. A multiplicação dos dois seria A vezes B. O dobro de A vezes B será então 2AB, mais o segundo termo então ao quadrado. É assim que se desenvolve um quadrado de um binómio. Sendo assim, vou então pegar na minha equação e vou começar aqui a abrir para o quadrado do binómio. Ficaria então com x ao quadrado, o primeiro termo ao quadrado, depois mais o dobro da multiplicação. 1 vezes x é x, o dobro de x seria 2x, mais o segundo termo, que é 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é exatamente 1. Agora, tenho aqui a seguir uns parênteses, mas não estão ao quadrado. Quer dizer, eu para tirar estes parênteses, eu posso aplicar aqui a propriedade distributiva. Cuidado, não se esqueçam aqui deste menos. A gente faz assim 5 vezes x, 5 vezes 2, e depois esquece aquele menos. Quer dizer, eu para fazer aqui a distributiva, eu tenho que considerar aqui o sinal do fator que vou distribuir lá para dentro. Então tenho que ver isto como menos 5. Quer dizer, vai ser menos 5 vezes x e depois menos 5 vezes 2. Menos 5 vezes x é exatamente igual a menos 5x. E menos 5 vezes 2, menos com mais na multiplicação, dá menos. 5 vezes 2 dá 10. Este 1, para colocar a equação na forma canónica, vou já passá-la aqui para o primeiro membro, o que seria subtrair 1 no segundo e subtrair uma unidade no primeiro. Aqui dará 0. Eu sei que vocês na prática veem isto como ok, tenho aqui mais 1 a passar para o primeiro membro, fica então negativo, teria então menos 1
igual a 0. Agora que passei tudo para o primeiro membro, a próxima fase, em termos de estratégia, será reduzir os termos semelhantes. Ou seja, vou juntar todos os termos que têm x ao quadrado, vou juntar os termos que têm x e vou juntar os termos constantes, os termos que não têm parte literal. Quer dizer, então x quadrado, teria aqui x quadrado. Depois vou juntar os termos que têm x do primeiro grau, que seria 2x e menos 5x. 2x menos 5x mais 2 menos 5, né? Isto dá menos 3, menos 3x. Aqui, ok, mais 1 anula com aquele menos 1 dá 0 e fica então menos 10 igual a 0. Depois, agora isto, como veem, está na forma canónica. É uma questão de tirarem então os parâmetros, o a, o b e o c, para depois fazerem a aplicação da fórmula resolvente. O a é sempre o coeficiente que está com o x ao quadrado. Neste caso, não havendo, teremos que considerar então o 1. O b é o coeficiente que está com o x do primeiro grau. Neste caso será o menos 3. E o c é exatamente o valor da constante do termo independente. Será exatamente menos 10. A partir daí passamos então para a fórmula resolvente. X igual. A fórmula resolvente vocês penso que já devem saber de cor. É uma fórmula que a primeira vez que veem parece assim uma coisa muito complicada, uma coisa muito grande, mas depois com a prática a gente vai adquirindo a fórmula. A fórmula resolvente é exatamente o simétrico de b. Se b é menos 3, o simétrico será mais 3. Depois, mais ou menos, a raiz quadrada de b ao quadrado, e b ao quadrado teremos então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, que são menos 10. Depois tudo a dividir então por 2a. Atenção que eu estou-me a esquecer aqui destes sinais de equivalência, não se esqueçam. Okay. Quer dizer, isto é equivalente, então eu ter x igual a 3 mais ou menos a raiz quadrada. Começo a fazer as contas cá dentro. Menos 3 ao quadrado, qualquer número ao quadrado é positivo. Quer dizer, este menos está aqui, não fará diferença, porque elevado ao quadrado isto é sempre positivo. Menos 3 ao quadrado é exatamente 9. Depois aqui, menos 4 vezes 1 é menos 4. Menos 4 vezes menos 10, eu penso primeiro nos sinais. Né? Na multiplicação, sinais iguais, isto está sempre positivo, que seria o caso de menos com menos. Né? E depois 4 vezes 10 dá exatamente 40. Tudo então, eu coloquei aqui 2a, devia ter colocado o valor de a, que é exatamente 1, devia ter aqui 2 vezes 1. Então aqui divido por 2, porque é 2 vezes 1, né? É o 2a da fórmula resolvente. Depois isto é equivalente, então e faço as contas ali dentro da fórmula resolvente. Teria 3 mais ou menos a raiz de 49, isto sobre 2. Estas raízes, isto são exercícios que se fazem sem calculadora. Vocês cuidado, no exame terão, no exame não sei, mas pelo menos no teste intermédio, no exame não tenho a certeza, mas no teste intermédio terão uma parte sem calculadora. Estas continhas que estamos a fazer aqui, isto é tudo para fazer sem calculadora. Esta raiz de 49, vocês têm que saber a raiz de 49. Okay, que é exatamente igual a 7. São contas que até se fazem mais rápido de cabeça do que na calculadora. Então isto é equivalente a eu ter x igual a 3 mais ou menos a raiz de 49 é exatamente 7. Isto sobre 2. Bem, nesta fase dividimos então aqui isto em duas soluções. Numa colocamos então, usamos então aqui onde tem mais ou menos o mais 7. Na segunda solução usaremos então o menos 7. Então fica x igual a 3 mais 7 sobre 2 e aqui x igual a 3 menos 7 sobre 2. Isto é equivalente a ter x igual a 3 mais 7 são 10, 10 meios. E aqui x igual a 3 menos 7 menos 4 sobre 2. Quer dizer, isto aqui dá exatamente x, dá 5. E aqui menos 4 a dividir por 2 dá menos 2. E estas são então as soluções da equação. No final, normalmente é uma questão de verem com a vossa professora, mas eu costumo colocar solução igual e depois coloco em forma de chaveta as duas soluções. Normalmente ponho por ordem crescente, menos 2 e 5, e teriam então o exercício resolvido. Fica aqui então a sugestão de resolução para esta ficha de circunferências e com uma equação de segundo grau. Agradeço novamente à professora Dora a gentileza de me ter dado permissão para resolver os seus exercícios nos meus vídeos. Muito obrigado à professora. Desejo-lhe tudo bom a si e aos seus alunos. E um enorme abraço a todos.